Olá pessoal, hoje vamos falar no Momento Saúde sobre clareamentos dentários, né? Então hoje eu resolvi vir da forma como eu trabalho para fazer algumas demonstrações de aparelho, técnicas e alguns produtos que a gente utiliza no consultório e caseiros para clareamentos dentários. E também no final vou dar algumas dicas e falar sobre as pastas de dentes clareadoras, que muitos me perguntam sobre a sua eficácia. Então vamos começar falando do clareamento caseiro, né? Popularmente conhecido como clareamento caseiro, mas que a gente costuma chamar de clareamento pela técnica de moldeiras, né? Onde o paciente faz moldagens, né? E a gente, com estas moldagens da boca do paciente, a gente acaba fazendo umas moldeiras com material flexível para que o paciente coloque o gel e faça o clareamento de forma caseira, ou seja, em casa. Claro que a gente faz um acompanhamento, né, onde o paciente vem no consultório de tanto em tanto tempo para que a gente veja como está indo o clareamento dentário. Então, clareamento caseiro, ele é um clareamento realizado com seringas de clareadores, né? Normalmente a gente passa para o paciente em torno de 5 a 6 seringas, dependendo da tonalidade do dente do paciente e dependendo de qual o objetivo clareador que nós temos naquele caso. Junto com as seringas, o paciente recebe uma caixinha onde vão as moldeiras, tá? As moldeiras para o tratamento, tá? Onde ele vai colocar o gel clareador, tá? Então, qual a concentração utilizada dos géis clareadores no caso do clareamento caseiro, com moldeiras, não é mesmo? Então, as concentrações variam de 6% até 22%. E o produto também pode variar entre peróxido de carbamida e peróxido de hidrogênio, tá? Variando em suas diferentes concentrações, cada um deles. Quais as diferenças entre eles? Então, as diferenças são, na eficácia de clareamento, a gente não vai ter muita diferença se está usando peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio, tá? Mas no consultório, alguns pacientes possuem mais indicação para um que outro, e isso o seu dentista pode lhe avaliar. Então, no caso, a gente precisa fazer uma avaliação do paciente, ter uma conversa, fazer uma anamnese para saber o que o paciente vai utilizar, que vai dar menos desconforto, menos sensibilidade, e ele vai conseguir clarear seus dentes até o final do tratamento, não é mesmo? Então, os géis que a gente utiliza, quantas são de 5 a 6 seringas, tá? E a gente costuma utilizar concentrações em torno de 16%, que são concentrações que não são tão agressivas para a gengiva e não são também pouco eficazes, tá? Considerando que, óbvio, 6% não vai clarear meus dentes, não é isso. O gel de 6% de concentração também tem efeito clareador, porém, como em todos os casos, como eu comento sempre, possui suas indicações. Pacientes que possuem muita sensibilidade, às vezes precisam clarear os dentes de forma mais gradativa, usar géis menos concentrados por mais tempo. Então, isso o dentista vai determinar, tá bom? E com relação à alimentação, muitos pacientes me perguntam: quando eu estiver fazendo o clareamento, eu tenho que parar de tomar café, tenho que parar de tomar chimarrão, Coca-Cola, refrigerante e etc., que possuem maiores incidências de manchamentos? Realmente, se o paciente tiver o maior cuidado durante o clareamento, a técnica clareadora, de observar alimentos ou bebidas que possuem pigmentos mais fortes e não utilizá-los durante a técnica clareadora,
eles vão ter um resultado clareador bem eficaz, tá? Então, isso seria o ideal, mas aqui no sul é muito difícil, eu tenho bastante dificuldade de fazer com que os pacientes eliminem o chimarrão durante o clareamento. É muito difícil. Então, é um vício dos gaúchos e a gente não tem como evitar. Então eu vou tomar chimarrão, então eu não vou fazer clareamento porque eu não vou conseguir parar. Não, gente. O resultado clareador a gente vai ter, tá? Mesmo tomando chimarrão, né? Então a gente pode fazer o clareamento, né? Só a gente precisa cuidar, diminuir um pouco a frequência, tá? Dos alimentos e bebidas que causam manchas. Isso é uma coisa consciente. A gente não pode forçar o paciente também a fazer coisas que ele não vai conseguir. A gente precisa fazer com que o paciente chegue no resultado que ele quer, né? Ajudando ele da forma com que ele pode se ajudar também, né? Então, a gente sempre faz as coisas conscientes. Com relação ao clareamento caseiro, acredito que sejam essas as maiores particularidades, tá? Claro que para esclarecer mais dúvidas sobre o clareamento caseiro, a gente precisa que o paciente entre em contato, faça uma consulta, faça avaliação dos seus dentes para ver se, no caso do pigmento do dente dele, realmente o clareamento caseiro vai ser eficaz. Porque tem casos que apenas o clareamento a laser traz um maior benefício, tá? Ou se não, muitas vezes, associações de clareamentos. Por exemplo, fazer associado com clareamento caseiro ou clareamento a laser. Então, hoje em dia, possuem muitas técnicas clareadoras. E se você for a 2, 3 dentistas, você terá 3, 4 opções de técnicas clareadoras, tanto associadas quanto individuais, tá bom? Então, espero ter esclarecido sobre o clareamento caseiro e aguardo vocês para uma próxima consulta que a gente possa esclarecer mais ainda essas dúvidas. Nos sigam nas redes sociais e entre em contato através da clínica para que agendem suas consultas e a gente possa esclarecer tudo conforme o paciente necessita. Porque a sua saúde é especial para nós. A Clínica Médica e Odontológica Especialité apresenta novas instalações com uma infraestrutura completa com atendimentos especializados em cirurgia plástica, cardiologia, traumatologia e ginecologia, dispondo de exames diagnósticos de morfologia fetal e cardiologia. Novidades em odontologia, estética e reparadora. Atendimentos em fisioterapia e nutrição. Clínica Especialité, Rua Voluntários da Pátria, 1767. Olá pessoal, hoje nós vamos falar então sobre continuando um outro assunto que a gente teve no Momento Saúde sobre clareamentos caseiros, né, com géis menos concentrados. Hoje nós vamos falar sobre o clareamento a laser, popularmente conhecido como clareamento a laser, porém eu costumo chamar de clareamento de consultório, né, porque é um clareamento que é feito estritamente no consultório e o cirurgião dentista que faz as aplicações do gel no paciente, tá? No mercado a gente possui vários tipos de clareadores de consultório. Tem clareadores que a gente coloca e essa aplicação dura 40 minutos e é apenas uma aplicação. Tem clareadores que a gente coloca e faz trocas a cada 8 ou 10 minutos, tá? E tem clareadores que a gente coloca e faz apenas uma aplicação num curto período, tá? Então, eu costumo utilizar aqui no consultório a técnica clareadora que eu tenho maior resultado, porque eu já usei várias, e essa é a que para mim traz maior eficácia, que seria a técnica que eu faço 3 aplicações por sessão, né? Então, normalmente o paciente acaba vindo no consultório 3 vezes, tá? Essas 3 vezes a gente chama de 3 sessões clínicas em que a gente faz a aplicação do gel. Como isso é feito? A gente aplica o gel no paciente, tá? E a gente coloca este aparelho, que a gente chama de aparelho de laser, conhecido como Whitening Laser 2, tá? Esse é o aparelho que nós possuímos no consultório. Ele é um aparelho que possui
luz de LED fotopolimerizadora, que são as azuis, e possui os lasers diodo, tá? Que são lasers que reduzem a sensibilidade ou anulam. Então, são aparelhos que podem gerar menor sensibilidade na técnica clareadora. Se o clareamento for feito de uma forma que não utilize laser, ele pode dar sensibilidade pós-operatória no paciente a um nível que o paciente possa não suportar. Então, dependendo de como é realizado o clareamento de consultório, ele pode gerar problemas futuros para o paciente, tá? Então, o pós-operatório, que é quando o paciente sai aqui da sala e vai para casa, pode gerar sensibilidade de o paciente não conseguir se alimentar nem ingerir bebidas frias, tá? Em função da sensibilidade. Então, o ideal é a gente fazer supervisionado e com a técnica correta e com aparelhos que nos auxiliem para controlar essa sensibilidade. Eu vou fazer uma demonstração do aparelho, qual é a luz e como é que ele funciona. Ele normalmente encaixa, tá, na boca do paciente, pegando todos os dentes, tá? E isso fica em torno de 3 minutos para cada arcada, né? Então eu vou mostrar. Esse é o aparelho de laser, que estas luzes é que fazem, na hora que a gente colocou o gel e colocou o afastador e tudo, o clareamento. Fazem a ativação do gel clareador, não fazem o clareamento. O clareamento, na verdade, é feito pelo gel, mas eles fazem a ativação e aceleram o processo. Claro que aqui a demonstração foi na paciente que não está com todo o tratamento. Ela deveria estar com afastador, barreira gengival, clareador, para que a gente fizesse realmente o clareamento. Mas em função de ser demonstrativo, a gente apenas está mostrando como o aparelho funciona e como é o clareamento a laser. No próximo momento, quem sabe, podemos evidenciar com um tratamento realmente para que vocês possam ilustrar melhor o clareamento a laser. Então, para a gente finalizar o assunto sobre clareamento, que claro que acredito que ainda tenham muitas dúvidas, né? E que esse vídeo também acabe gerando mais dúvidas ainda para que vocês possam ter a vontade de ter os dentes mais brancos, ter mais estética e ter uma autoestima melhor em função do seu sorriso. Eu vou passar então algumas dicas, né, sobre como manter nossos dentes mais claros, mesmo se já fez ou se não fez clareamento, e também a respeito de algumas dúvidas que os pacientes me trazem para o consultório com relação às pastas de dentes clareadoras, se elas clareiam, e utilização de bicarbonato de sódio na escovação, se isso traz algum benefício, né? Porque os pacientes possuem essas dúvidas e a gente vai sanar. Então, assim, com relação primeiramente às pastas de dente. Pastas de dentes clareadoras possuem uma concentração muito baixa de clareadores, né? Então, imagine só que muitas vezes a gente faz um clareamento e o paciente às vezes acha que já está lá na segunda seringa, são 5 no total, e acha que os dentes ainda não estão claros. E ele está utilizando um gel em alta concentração. Não dá nem pra gente comparar a pasta de dente. Então, tu imagina se a pasta de dente com uma concentração muito, muito pequena de gel clareador vai ter algum efeito, assim, que seja notório, clareador, né? Então, eu acredito que o que eu vejo de resultado, já usei pastas clareadoras, né? Eu acho que elas possuem mais um efeito de tirar pequenas manchas dos dentes, tá? E fazer uma manutenção. O paciente que fez clareamento e quer manter um pouco mais os dentes mais clareados, eles vão usar as pastas e vão conseguir manter isso por mais tempo, com auxílio da pasta, né? Mas também não tenho resultados científicos sobre isso e não recomendo como técnica clareadora, certo? Com relação ao bicarbonato de sódio, muitos pacientes usam bicarbonato de sódio de forma caseira, né? Colocam na pasta de dente, colocam direto sobre a escova e fazem uma escovação.
Realmente, o bicarbonato é utilizado na profilaxia odontológica no consultório odontológico, né? Ele tem suas indicações e ele possui um alto poder abrasivo, né? Então é importante lembrar que os pacientes que fazem uso de bicarbonato caseiro para escovação, eles podem estar fazendo abrasão de seus dentes, desgastando a parte cervical do esmalte do dente, tá? E isso pode gerar no futuro, esse desgaste, uma maior sensibilidade nos dentes, por esse espacinho do dente próximo à gengiva não estar mais coberto por esmalte, e também gerar um pouco de retração gengival pelo fato de o bicarbonato ser um agente agressivo à gengiva, porque quando ele raspa na gengiva, ele faz também um atrito, né? E isso pode gerar retrações gengivais, tá? Então, algumas dicas sobre como manter nossos dentes mais claros, como transformar o meu sorriso. Eu não tenho muitas condições, mas eu queria ter um sorriso um pouco mais claro, mais limpo, mais homogêneo. Então, o que eu recomendo? Que realmente sejam feitas limpezas e profilaxias periódicas no dentista, não deixar ficar muitos anos sem comparecer ao dentista para fazer uma limpeza, né? E também evitar alimentos e bebidas ou enfim, o cigarro também, né? Não posso deixar de falar, que causam manchas dentárias. Então, evitando essas coisas e tendo uma higiene um pouco melhor, a gente consegue manter nossos dentes mais limpos e homogêneos. Bom, pessoal, então espero ter esclarecido para vocês as dúvidas sobre as técnicas clareadoras e também convidar vocês a nos seguir nas nossas redes sociais e, se diante da intenção de fazer algum clareamento dentário, nos procure, que a gente pode fazer uma consulta bastante esclarecedora e oferecer para vocês todas as técnicas que a gente possui na nossa clínica de clareamento dentário. Muito obrigada, até a próxima!